Olá, um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração de todos os nossos filhos desse Santé, de todos os filhos, de todos os irmãos e irmãs de fé. Mais uma vez, estamos aqui para mais um vídeo, né? Após um período aí de, vamos dizer assim, recesso dos vídeos, eu achei interessante a gente gravar aí alguma coisa para explicar esse momento atual, né? Principalmente a chegada da Páscoa. Eu gostaria de explicar aqui para vocês o que é a Páscoa e esse verdadeiro sentido da Páscoa. Primeiro eu gostaria de dar uma explicação geral, depois falar da nossa concepção da Páscoa dentro da Umbanda, principalmente da raiz do Pai Tomás, tá? Não de todas as Umbandas, né? Mas dentro da Umbanda esotérica da raiz de Pai Tomás, tá? A verdadeira história da Páscoa. Muito antes dessa ressurreição de Cristo, dessa festa da ressurreição de Cristo, a Páscoa, ela anunciava o fim do inverno e a chegada da primavera. Olha só como era diferente. Ela sempre representou a passagem de um tempo de trevas para um tempo de luzes. Então, isso muito antes da cristandade. Então, o inverno, teoricamente, é um tempo de trevas, onde as plantas morrem, as folhas caem e etc. E então, quando chega a primavera, que tudo renasce, seria o tempo de luz, tá? Então, ela representava isso anteriormente. A palavra Páscoa, ela vem do hebreu pechá, ou pecha, em grego pasca e em latim pache, que significa passagem. Páscoa não significa comer ovo, Páscoa significa passagem. Ela é uma transição anunciada pelo equinócio da primavera, que no hemisfério norte ocorre no dia 20 ou 21 de março e no sul no dia 22 e 23 de setembro. A Páscoa judaica, né, em hebraico, ou seja, o pechá, né, significa a passagem, porque é o nome do sacrifício executado em 14 de Nissan, segundo o calendário judaico, e que procede à festa dos pães ázimos, Shad de Mezot, Shag ha-Mezot. Geralmente o nome Pechá é associado à festa também, que celebra e recorda a libertação do povo de Israel do Egito, conforme narrado no livro do Êxodo, tá? Então lá na Bíblia está dizendo que o Pechá, que é a Páscoa, ela era comemorada pelos os povos judaicos, né? Porque celebrava essa libertação que Moisés fez do povo hebraico, né, para lá no Egito, na África. Trouxe o povo para a sua terra. Então, esse é o sentido da Páscoa judaica, ok? Já a Páscoa cristã, ela tem origem desta festa judaica, mas tem um significado diferente. Veja bem, enquanto os judeus, o Pechá significa a libertação do povo de Israel para o Egito, no cristianismo a Páscoa representa a morte e ressurreição de Cristo. Entenderam? Que supostamente aconteceu no Pechá. Então, olha só. Eu falo supostamente porque antes já existia essa data. Então, é perfeitamente normal que os cristãos colocaram essa data junto para confrontar. Ou aconteceu realmente na mesma época, né? E de que a Páscoa judaica é considerada a prefiguração, pois em ambos os casos se celebra uma libertação do povo de Deus, a sua passagem da escravidão do Egito para a liberdade. Então, sempre é falado pelas igrejas assim: Jesus morreu por nós. Jesus nos libertou. Do quê? Da escravidão do quê?
Anteriormente, Moisés libertou o povo de Israel, estou fazendo aspas porque assim, é muito controverso essa parte, tá? Mas vamos dizer que sim, Moisés libertou o povo de Israel. Então realmente vamos dizer que eles eram escravos lá no Egito e eles foram libertados. Mas foram libertados para uma morte no deserto lá, passou 40 anos e dizimou muito mais da metade dos judeus. Aí eles atribuíram que essa morte de Jesus também foi uma libertação. Mas não houve libertação nenhuma de escravos nenhum. Inclusive, foi pelo contrário até. Os discípulos do Mestre Jesus foram mais caçados ainda. Foram mais ainda perseguidos ainda após a morte dele. Então isso foi uma invenção da Igreja Católica e também da Igreja Protestante, tá? Não a Páscoa, mas sim esse negócio de ter morrido por nós, esse negócio de nos libertar. Então para eles, esse significado significa liberdade. Jesus é preso, torturado, crucificado, morto, ressuscita e nos liberta, tá? Então é isso. Ostera ou Ostara ou Ester é a deusa da primavera, certo? E esse nome significa Páscoa. A estátua dela está segurando um ovo em suas mãos e observa um coelho, que é o símbolo da fertilidade. Então esse coelho está pulando alegremente em redor de seus pés nus. A deusa e o ovo que carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Ostara equivale na mitologia grega a Perséfone. Na mitologia romana é Ceres. Então olha só, são 3 nomes para a mesma coisa, né? Perséfone na mitologia grega, Ester, Ostara ou Ostara lá para os europeus, na Idade Média, e na mitologia romana, Ceres, tá? Ok? Estes antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando com ovos. O próprio costume de decorá-los para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra no século X, durante o reinado, né, de Eduardo I, 900 a 924, o qual tinha o hábito de banhar os ovos em ouro e ofertá-lo para os seus amigos aliados. Ok? Então eu expliquei o ovo, a origem, né? E expliquei o nome Páscoa, de onde veio. E por que o ovo na Páscoa? O ovo é um destes símbolos que praticamente explica-se por si mesmo, né? Ele contém o germe, né, ou a gema, a mesma coisa, o fruto da vida, que representa o nascimento, o renascimento, a renovação e a criação cíclica. De um modo simples, podemos dizer que é o símbolo da vida. No ovo, você tem o germe da vida, ou a gema, certo? Da vida, tá? Então, ele significa o símbolo da vida. Os celtas, os gregos e os egípcios, os fenícios, os chineses e muitas outras civilizações acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria das tradições, este ovo cósmico aparece depois de um período de caos, tá? Na Índia, por exemplo, acredita-se que uma gansa de nome Amsha, um espírito considerado sopro divino, chocou o ovo cósmico na superfície de águas primordiais e daí, dividido em 2 partes, o ovo deu origem ao céu e à terra. Simbolicamente, é possível ver o céu como uma parte leve do ovo, a clara, e a terra como uma mais densa, a gema. Olha que até esse povo aí já acreditava que a terra era redonda, né? Então, meu Deus do céu, né, gente? O mito do ovo cósmico aparece também nas tradições chinesas. Antes do surgimento do mundo, quando tudo ainda era caos, um ovo semelhante ao de galinha se abriu e seus elementos pesados surgiu.
a terra, o yin, né? E de sua parte leve e pura nasceu o céu yang, Yi e Yang, né? Estou falando nessa mitologia chinesa. Para os celtas, o ovo cósmico é assimilado a um ovo de serpente. Para eles, o ovo contém a representação do universo. A gema representa o globo terrestre, a clara o firmamento e a atmosfera, a casca equivale à esfera celeste e aos astros. Olha aí, pessoal. Vamos respeitar esses povos aí. Ok? Então, eu expliquei para vocês o porquê do ovo hoje, corruptelado com chocolate e sendo servido aí para fundos de dinheiro, para, né, a economia andar, né? Ok? Por que o coelho de Páscoa? Coelho bota ovo? Claro que não, né? A tradição do coelho da Páscoa foi trazida aqui para a América pelos imigrantes alemães, em meados de 1700. O coelhinho visitava as crianças escondendo os ovos coloridos que elas teriam de encontrar na manhã de Páscoa. Outra lenda conta que uma mulher pobre coloriu alguns ovos e os escondeu em um ninho para dá-los para seus filhos, como presente de Páscoa. Quando as crianças descobriram o ninho, um grande coelho passou correndo. Então, quer dizer, espalhou-se a lenda de que tinha sido um coelho, né, que trouxe os ovos, né? Tá? Entenderam? É isso. No Antigo Egito, né, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da antiguidade o consideravam símbolo da lua. É possível que ele se tenha tornado símbolo pascal devido ao fato da lua determinar a data da Páscoa, tá? Mas o que nós achamos correto é a imagem do coelho na Páscoa, na fertilidade que os coelhos possuem, tá? Eles geram grandes ninhadas, assim os coelhos são vistos como símbolo de renovação, né, de início de uma nova vida. Então uniu-se o mito da vida com o mito da fertilidade, então casou uma coisa com a outra. O que nós acreditamos é isso, tá? Então, pessoal, Jesus desse modo, ele é tido pelos cristãos como o Cordeiro de Deus, que em latim significa Agnus Dei, que supostamente ele fora imolado para a salvação e libertação do pecado. Como eu estava falando lá atrás. Para isso, Deus teria designado sua morte exatamente no dia da Páscoa judaica para criar o paralelo entre a aliança antiga do sangue do Cordeiro imolado e a nova aliança do sangue do próprio Jesus imolado. Assim, a partir daquela data, o pecado original tecnicamente deixaria de existir. No Evangelho, segundo João, no capítulo 1, no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista atribui Jesus ao Cordeiro, todo mundo acredita que ele vai tirar o pecado do mundo. Portanto, quando ele é imolado na Páscoa, quer dizer que ele morreu por nós. Entenderam a alegoria disso na Bíblia? O Paulo de Tarso, ele fala, na primeira epístola a Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Lembra que eu falei dos pães ázimos? Está falando da Páscoa, né? Então, por Cristo ser imolado, ser o Cordeiro, então ele morreu por nós em sacrifício, tá ok? Bom, pessoal, explicado tudo isso, como que a nossa raiz, ela vê a Páscoa, né? Então, eu expliquei para vocês que a Páscoa é um rito muito antigo, pagão. Depois ele foi sendo mencionado no judaísmo como uma passagem. Depois no cristianismo, enfim. Até chegar nos dias de hoje. O que a nossa raiz ensina? Nós acreditamos, primeiramente, nós somos cristãos, tá? A raiz de Pai Tomás, a Umbanda Esotérica, é cristã. Mas nós não acreditamos nesse cristianismo que vende aí, ó.
nesse cristianismo que dá dinheiro para pastores e padres, tá? Não é esse o nosso cristianismo. Portanto, a gente faz uma ideia lógica de que quando a religião cristã começou a ser moldada pelos primeiros católicos e etc., porque a Igreja Católica é muito mais antiga do que a Igreja Protestante, eles tiveram que colocar datas religiosas, né? Então eles utilizaram já dessa data de Páscoa para que ficasse tudo ali junto, né? Que tivesse uma data, assim como o Natal também é muito controverso, mas falaremos disso mais para frente. Nós respeitamos todas as religiões, todas as crenças e não queremos confusão com nenhuma, tá? Porém, cada um segue aquilo da forma que quer na Páscoa. Se você quer entregar um ovo de chocolate para o seu filho, para sua filha na Páscoa e falar Feliz Páscoa, tá tudo bem. Se você quer falar de Jesus, tá tudo bem. Se você não quer falar de Jesus, não quer entregar ovo, também está tudo bem. A raiz de Pai Tomás, nos primórdios da criação da nossa raiz, em meados de 2009, nós realizávamos um rito para os caboclos de Oxalá ou para as entidades de Preto Velho. Mas isso já foi a pedido das próprios nossos mentores, dos nossos guias, já pediram que isso não precisava mais ser feito. Então amanhã nós vamos tentar fazer um almoço entre família e conversar um pouco sobre os feitos do Mestre Jesus, não nesse sentido de vender e de ser super-herói, mas no sentido dele, por tudo que ele fez pela humanidade no período em que ele esteve aqui. E para nós ele é o grande mestre dos mestres nesse momento, né? Então, inclusive nós sempre iniciamos nossos vídeos e nossos ritos louvando ele. Então, nós desmistificamos um pouco isso, acreditamos que essa data foi implementada porque não havia data nenhuma, né, comemorativa. Também respeitamos os judeus que acreditam no pão e acreditam nessa passagem, né, das trevas para a luz, porque a gente já enfrentou um período de quaresma e agora vamos para a luz, né, para o início do ano. E também entregamos um ovinho de chocolate ali para nossos filhos e nossas filhas, para eles não se sentirem menosprezados, porque isso já virou cultura, tá? Então é isso que a Raiz do Pai Tomás faz. Nós desejamos a todos aí uma feliz Páscoa, com o grande pensamento original do Mestre Jesus, da passagem mais importante que é das trevas para a luz, tá? E que você creia naquilo que o seu coração peça, né? E se sinta bem. Um saravá fraterno a todos, paz, luz no coração, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e uma feliz Páscoa para todos.